Então a gente parou aqui no comando like. O comando like é utilizado quando se deseja selecionar os registros usados, partes de uma string com filtro. Vejamos alguns exemplos onde pode ser utilizado o like. Uma string, que para quem não tem noção do que é como se fosse um textinho, assim. Bastante caracteres, alguma coisa dentro do banco lá. Por exemplo, selecionar todos os clientes que possuem a letra B em seu nome. Selecionar todos os clientes cujo o nome começa com a letra P. Selecionar todos os clientes cuja a segunda letra do nome é R. Muitos desenvolvedores utilizam a igualdade na cláusula where para efetuar buscas de nome. Contudo, essa técnica funciona somente se o valor do filtro for exatamente igual ao do banco de dados. No exemplo abaixo, serão selecionados somente os clientes que tiveram o nome Paulo, ou seja, se tiver algum cliente que se chame João Paulo ou Paulo Ricardo, Paulo, eu acho que não. Assim, ele vai filtrar. Assim, achou Paulo, ele vai te devolver. Não achou Paulo, não vai te devolver. Este não será selecionado. Select from nome Paulo. Aqui nós vamos abrir a tabela. Será que está aberto a cliente aqui? É cliente, cliente. Vamos mandar, ó, select from cliente, where. Daí, digamos, ele vai filtrar. Todo mundo que for Paulo, ele vai me trazer. Mas tem que ser Paulo, não João Paulo. Ou Zé Paulo. Aí, ó, puff. Empty set. Vamos ver. Não tem nenhum Paulo aqui. Não tem nenhum Paulo. Mas, se eu colocar, ó, digamos assim, o like, no caso select, campos da tabela que eu vou pesquisar, da tabela, o campo, a string de filtro, ordered by, o campo de ordenação, ascendente ou descendente. Onde o campo é o nome da tabela que servirá de base para a filtragem, e string de filtro será o texto buscado no campo específico dos dados. Para se utilizar o comando like, temos alguns operadores que são usados para definir o tipo de busca. São eles: operador porcentagem, que é um coringa e serve para qualquer quantidade de caracteres, e o underline, underline ou tracinho, depois a gente testa, que representa um caractere. Então aqui você, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, você pode dar um system data, app data. É como se você estava falando aqui, ó, eu quero que você pesquise isso daqui para mim. Daí você dá um enter aqui. Daí ele vai me mostrar aqui o que tem lá dentro do app data. Certo? Isso daqui é um exemplo. Mas enfim. E daí para um caractere você coloca só um coisinha desse daqui. Que daí ele vai procurar especificamente o caracterezinho. A tabela abaixo ilustra a utilização desses caracteres. Like P. Selecione todos os nomes que começam com a letra P, independente do que vem depois. Tipo, Pacheco. Eu sou um Pacheco, né, velho? Eu já ia cair nessa malha aqui de ser like. E aqui, ó, o nome, like, P. Porcentagem O. Seleciona todos os nomes que começam com a letra P e terminam com a letra O. Eu ia cair aqui também. Independente do que vem entre esses caracteres. Aí eu ia cair nessa coisa também. Nome, like, P. E aqui provavelmente ele vai fazer a consulta só do P. Seleciona todos os nomes que contenham a letra P em alguma posição, não importa onde. Nome, like, daí tem um espacinho antes do A e a porcentagem. Então não importa o que tenha depois do A e não importa, e tem um espacinho antes do A. Seleciona todos os nomes que possuem a letra A na segunda posição. Olha, eu errei a definição. Ó. Seleciona todos os nomes que possuem a letra A na segunda posição. E aqui, ó, nome like, daí você abre aqui a crase, né? Coloca aqui o A, o espacinho e o L. Daí você fala que não importa o que tem. Seleciona todos os nomes que possuem a letra A.
na segunda posição e a letra L na quarta posição. Isso daqui parece muito com o jogo da forca, né? Você pega e coloca só os underline aqui e fala, ô banco, vamos brincar de jogo da forca. Daí você vai enforcando o bonequinho, né? A tabela abaixo ilustra a utilização desses caracteres. Select from client, where, nome, Silva. Então aqui, todo mundo que for Silva ele vai me trazer. Por quê? Porque ele está dentro aqui do esquema aqui do AppData, né? Então, vamos lá. Vou pegar esse cara aqui. Vamos na nossa tabelinha aqui. Todo mundo que for Silva ele vai me listar. Vamos ver. Bra. Ó, então eu tenho Dudu Silva. Dudu Silva. Tenho Roberto Silva. Tenho Jean Silva. 3, 8, 9, 13, 18 e 19. 3, 8, 9, 13, 18 e 19, certo? Então ele filtrou para mim com o like nome Silva. Não importa onde que ele esteja. O exemplo abaixo seleciona todos os clientes que possuem a letra I na segunda posição e a letra A na última posição do nome. Então aqui, select from, cliente. Todo mundo que tiver o nome depois, na segunda posição da letra I, e o último que seja a letra A. Quando eu comecei a estudar programação, eu estava tentando fazer isso daqui em C. Foi bem difícil. Filtrar string. Tinha que botar uns for um dentro do outro, era bem complicado de fazer. Miguel Borja, e daí você tinha que colocar como vetor, não podia usar string, tinha que ser como vetor, daí você tinha que fazer busca ordenada, era bem foda. Mas enfim, não importa agora, né? Então assim, ele está me retornando quem tem I, que é o Miguel, e termina com A, de Borja, Miguel Borja. Ali ó, Miguel Borja, o nosso material. Vamos continuar aqui. Comando limit. O comando limit é utilizado para limitar os resultados que irão aparecer nas consultas. Por exemplo, de um conjunto de 1000 clientes selecionados em uma consulta, deseja-se que seja retomado apenas 10 clientes, contando a partir do terceiro. Isso somente será possível utilizando o comando limit do SQL. Sua sintaxe é select, os campos da tabela que você quer fazer a pesquisa, from, nome da tabela. Where, a condição. Condição, order by, campo de ordenação, limit, nm. Onde, n, é o número de registros que se deseja iniciar, começar a partir do zero. Começa a partir do zero. Então, por exemplo, se eu coloco, ele começa do zero. Então, se eu começar lá, digamos assim, ID cliente é 1, a minha posição é 0. É como se fosse parecido com vetores de programação, né? M, a quantidade de registros que se deseja exibir após o N. Por exemplo, eu quero que comece do 1 até o 5. Então, eu quero que eu coloco no N, eu coloco 0, e no M eu vou colocar 5, né? Que ele vai contar o 0, 1, 2, 3 e 4, que vai ser a posição do 5. Então aqui, por exemplo, deseja-se selecionar todos os clientes que possuem o campo ID, menor que 6, ordenados pelo campo nome. A consulta deve trazer somente o segundo, o terceiro e o quarto nome. O comando abaixo traz todos os registros que possuem o campo ID cliente com o valor menor do que 6, ordenados por nome. Então vamos lá. Select from cliente where ID cliente menor que 6, certo? Aqui ele não está... ele está dando um order by pelo nome. A gente podia dar um order by pelo ID cliente, né? E vamos injetar isso aqui lá para nós ver como é que funciona. Então, beleza, ele está colocando pelo nome. D, F, F, G, E, certo? Beleza. E ele tem que ser menor do que 6, então ele foi até o 5.
Só que, se eu colocar de um order by aqui e falar que é ID cliente, ele vai me ordenar o cara aqui. Certo? Nossa, grande coisa que eu fiz, né? Mas enfim, é isso aí. Vamos lá. Comando limit. Daí, entretanto, deseja-se apenas o segundo, e terceiro e quarto cliente, por isso utilizamos a cláusula limit, que daí no caso ele vai começar do segundo, né? Que o 0 vale 1 no ID cliente, e 1 a 3, que daí ele vai fazer isso. Utilizaremos o limit, que daí depois do order by, em vez de você dar só o nome limit, em vez de você colocar aqui o ID cliente com order by, você usa o limit, que daí é 1,3, de 1 até 3. Opa, vamos copiar o código lá que não deu muito certo aqui. Select from. Então são várias formas assim de você pescar conteúdos dentro da tua base de dados, né? Select from client, where ID cliente menor que 6, vai capturar esses caras aqui dentro. Order by nome. O nome tem que ser de 1 até 3. Então quem que é? De B até C, D, E. Né? Acho que é isso. Ó, então ele está dando o limite do nome, de 1 até 3. Vamos trocar aqui o nome, vamos colocar um número. Eu gosto de número. Quem gosta de letra é só as pessoas do português. 1, 2, 3, 4, 5. ID cliente. ID cliente. Limite de 1 até 3. Ó, então assim, ele está falando para mim aqui, lembra que tem aquela coisa da ordenação, o 0 é 1, o 1 é 2, e ele sempre soma 1 aqui, 2, 3, 4. Então ele está me listando aqui os caras que fizeram isso. E com a letra aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que dentro do alfabeto. Eu não sei se a tabela ASCII, daí o que ele vai utilizar para fazer essa busca. Mas enfim, vamos em frente. Acabou! Pensei que ia ter mais coisas, mas então, os métodos de ordenação são esses. Depois eu vou fazer um videozinho com um apanhado geral de todas as fórmulas e relembrando, passando uma por uma para dar uma relembrada geral de tudo o que foi visto. E daí a gente vai fazer uma lista de exercício bem divertido. Então por hoje é só. Até mais.